não é um luxo, não é um acessório, não é para as pessoas superficiais. A vida agitada de hoje pode até nos levar a acreditar que nós precisamos estar sempre disponíveis, sempre online, sempre produtivas, mas Jesus nos ensina justamente o oposto. Autocuidado não é egoísmo, é um ato de sabedoria. Embora a Bíblia não use o termo autocuidado como nós o entendemos hoje, existem vários exemplos na Bíblia que mostram que Jesus valorizava o autocuidado. Práticas como o descanso, a nutrição, o bem-estar emocional, redução do estresse, alguns dos exemplos implementados pelo próprio Jesus na sua vida aqui na Terra. Vamos ver como Jesus praticava o autocuidado e os desafios do autocuidado para a mulher cristã moderna. Antes de mais, eu quero te dizer que nesse canal tem mais uma playlist com vários vídeos sobre autocuidado, o que é o autocuidado, como praticar o autocuidado, técnicas, dicas muito práticas para você que está buscando se aprofundar mais no autocuidado. Então dá uma olhadinha, os links vão estar na descrição. Mas passando para o vídeo de hoje, será que Jesus praticava o autocuidado? Como é que ele fazia isso? Sabemos que o autocuidado é muito mais do que acender uma vela, entrar numa banheira de espumas ou colocar um belo perfume ou uma maquiagem. Está muito além. O Senhor nos deu corpo, mente e espírito. É importante que nós cuidemos dele, do corpo, da mente e do espírito, dessa tríplice massa de que somos feitos. Jesus sabia, sabiamente, praticava o autocuidado e nós vamos ver aqui exemplos práticos. Descanso é o primeiro deles. Em Marcos 6,31, Jesus convida os discípulos a descansar em um lugar tranquilo, porque eles estavam muito cansados depois de um dia de trabalho. E Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários, para estar ali orando, mas não só, descansando. Lucas 5,16 é outro exemplo. Jesus também sabia da importância de uma alimentação balanceada, equilibrada, dar ao corpo todos os nutrientes que ele necessita. Jesus se preocupava com a alimentação, inclusive, se preocupou em alimentar as multidões. Refeições com seus discípulos faziam parte, não apenas com os discípulos, mas também com os pecadores. A palavra nos diz que Jesus foi até chamado de beberrão e de glutão por comer com os pecadores. Assim, mais do que uma vez, nós vemos a importância da alimentação, que Jesus praticava com bastante atenção. O bem-estar emocional também estava na agenda do Senhor. Ele praticava a compaixão e a empatia pelas pessoas que sofriam. E a gente vê um grande exemplo disso na passagem de Mateus 9, 35 e 36, em que Jesus pratica a compaixão, chorar com o próximo. Mas não só a autocompaixão. Jesus se permitia chorar. E quando Lázaro morreu, seu grande amigo, ele se permitiu. E isso pode ser interpretado dessa forma. Jesus se deixou ali levar pela tristeza, pelo momento, e se permitiu chorar. E a gente sabe o quanto o choro é terapêutico. Ele oferecia conforto, ele oferecia palavras de esperança àqueles que estavam tristes, desanimados. Essa forma de ser tão compassivo de Jesus, que a gente vê em diversos exemplos na Bíblia, como, por exemplo, João 14:1, são apenas exemplos de como o Senhor Jesus praticava e sabia da importância do bem-estar emocional, do autocuidado emocional. Praticava também a gratidão, a gente pode ver isso. Em vários momentos a gente vê Jesus praticando a gratidão, ensinando a gratidão, como por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes, João 6:11, na última ceia, em Lucas 22, 17 a 19 e na ressurreição de Lázaro, em João 11, 41 a 42. Você achou que eu não ia falar do bem-estar espiritual? Errou! Sim, Jesus buscava renovar as suas forças em momentos de conexão com Deus. Suas forças espirituais eram refrigeradas, eram renovadas. Ele nos dá o exemplo de buscar o bem-estar espiritual. Jesus reconhecia a importância de cuidar do corpo e da mente, mas principalmente do espírito. Ele estava sempre ocupado, servindo os outros, servindo os necessitados, servindo os discípulos, servindo a todos ao seu redor. Mas ele sabia que ele não poderia cumprir a sua missão, o seu propósito aqui na Terra, se ele não tivesse conexão com o Pai. E nós, mulheres, no ritmo de vida moderna hoje, dedicamos intensamente nosso tempo ao trabalho, ao ministério, na igreja, à família, enfim, as várias responsabilidades diárias que acabamos negligenciando um pouco esse aspecto tão fundamental do autocuidado, que é o autocuidado espiritual. E a Bíblia nos ensina que nós somos criadas à semelhança de Deus, em Gênesis 1:27. O que isso quer dizer? Que o nosso corpo é templo do Espírito. Isso significa que cuidar de si mesmo não é um ato de egoísmo, mas sim uma forma de honrar ao próprio Deus Criador, que te criou e que te deu a mordomia de ter este corpo. E tudo que te foi dado, você vai prestar contas sobre isso. Como você tem cuidado do seu corpo, do seu templo espiritual, forma de honrar o Espírito Santo que habita em você e o corpo que Deus te deu. Não como um fim em si mesmo, mas como uma forma de, com excelência, louvar e glorificar a Deus. Descanso, alimentação, recarregar baterias, solitude, servir o próximo, compaixão, gratidão, o gerenciamento do estresse, alimentarmos relacionamentos saudáveis como a amizade. Acima de tudo, buscar intimidade e conexão com o Pai,
São tarefas que nós, mulheres cristãs, precisamos buscar hoje, na atualidade, para estarmos mais aptas a servir o próximo e a cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Como implementar o autocuidado na prática diante de uma rotina apressada como a de hoje? Prioridades. Coloque Deus em primeiro lugar. Organize as suas tarefas de acordo por importância, a sua agenda. Inclua lá momentos de autocuidado espiritual, emocional, físico. Você vai conseguir superar os desafios com a falta de tempo, a culpa mesmo também como um obstáculo para a prática do autocuidado, que hoje eu sei que muitas mulheres cristãs ainda sentem culpa de cuidar de si mesmas e vão encontrar dessa forma no autocuidado, olhando para Jesus como um ato de amor, que é um ato de amor para com Deus, glorificando aquilo que Ele te deu, mas também para com você mesma, para você se sentir bem, para você se sentir apta para cuidar do próximo e cumprir o propósito que Deus te deu aqui na Terra. Comece hoje mesmo a implementar rotina de autocuidado. Ore, organize prioridades, reserve momentos para o autocuidado, acenda uma vela, relaxe, desligue a sua mente de tudo que estiver ao seu redor, conecte-se com o Pai, descanse. O autocuidado vai muito além de estética. O autocuidado vai te capacitar a cumprir o teu chamado de forma saudável, física, espiritual e emocionalmente. E Jesus é o maior exemplo de serviço, de amor ao próprio, e ele praticava o autocuidado. Então, você já tem práticas de autocuidado na sua rotina? Me conta aqui quais são. Muitas pessoas, infelizmente, em pleno século XXI, ainda associam o autocuidado a um conceito meramente físico, ligado à beleza estética, ao conforto pessoal, às vezes até ao egoísmo. O autocuidado tem uma dimensão muito mais profunda. Ele envolve, sim, cuidar do corpo, da mente e do espírito, mas não só. Primeiro, como forma de glorificar a Deus e cumprir o teu propósito aqui na Terra. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser boas administradoras daquilo que Deus nos deu para zelar, para cuidar, e nos será pedido contas com relação a isso. O próprio apóstolo Paulo disse a Timóteo: cuida de ti mesmo e da tua doutrina. Ou seja, há um tempo para todas as coisas e precisa haver um tempo para o autocuidado na sua e na minha vida. Cuidar da nossa saúde, manter hábitos equilibrados, respeitar nossos limites, praticar a gratidão, não negligenciar a saúde física, emocional e espiritual são formas de autocuidado que você e eu precisamos praticar. Nos permitir libertar emoções, chorar, descansar, se retirar em solitude, em silêncio, para ouvir uma música, para relaxar. E sim, não há problema nenhum em você ter uma vela, tomar um banho quente e fazer coisas que vão te proporcionar esse bem-estar. Não pode ser esposa, mãe, líder ministerial, conselheira, discipuladora, trabalha dentro, trabalha fora de casa, pensando apenas em cumprir tarefas e não pensar na principal tarefa, que é cuidar de si mesma, para que você possa cuidar do próximo. Quando estamos bem, vamos servir melhor, vamos cuidar melhor do próximo, vamos amar melhor e estar mais dispostas para fazer aquilo que Deus planejou para nós. O equilíbrio na nossa vida é fundamental para essa vida plena e alinhada com os propósitos de Deus. E não há outra forma de ter esse equilíbrio mental, físico e espiritual sem a prática do autocuidado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o joinha, deixa o teu like. Coloque aqui nos comentários se você já pratica o autocuidado. Como é que você pratica o autocuidado na sua vida, que eu vou gostar muito de saber. Dá uma olhadinha nos links que eu vou colocar aqui embaixo sobre autocuidado, outros vídeos de autocuidado que eu tenho certeza que vão te edificar e te abençoar. A gente se vê no próximo vídeo desse canal. Beijo enorme. Tchau, tchau!